Pode haver apego sem prazer? Se meu emprego me faz sentir infeliz, continuarei com ele? Continuarei com ele talvez se e apenas ele for a única solução para minha sobrevivência, para manter unidos corpo e alma. Na primeira oportunidade que se apresentar, eu o deixarei e me agarrarei a outro. Se minha mulher me faz sentir infeliz, continuarei ao seu lado? Isso pode acontecer se eu tiver medo da solidão, de me tornar uma pessoa ainda mais infeliz. O homem teme instintivamente a solidão, o vazio, o desconhecido. Esse medo, talvez, é o que faz apegar-se a uma situação miserável no trabalho, no casamento, em todas as esferas da vida. Para tais casos, o medo é a única explicação. O relacionamento entre o homem, seu trabalho, sua esposa e qualquer outro relacionamento é mantido pelo medo, apesar de infeliz. O medo de uma situação ainda pior habilita o homem a tolerar a infelicidade. Apesar de tolerar a infelicidade, ele jamais se apega a ela. Na primeira oportunidade, ele foge dela. Isso nos leva a um importante princípio. Sem prazer, não existe apego. O princípio contrário seria que, sem dor, não há aversão. Não somos todos nós apegados às nossas mulheres, nossos maridos, nossos amantes, nosso dinheiro, nossos carros, nossas posses, nossas ideias, nossas opiniões? Isso porque todos eles nos dão prazer. Somos também apegados à ignorância, porque ela nos dá um senso imediato de gratificação, um prazer imediato. É esse mecanismo do prazer e do apego que pode ser usado em nossa própria vantagem ou prejuízo, para incrementar nossa própria percepção ou para fechar nossos olhos a ela. Como é que uma criança escolhe, age e se comporta? Ela procura o prazer puro. Ela não conhece nenhum medo ou apego. Ela é espontânea e livre, completamente consciente de momento a momento. Ela percorre o caminho da pura alegria, do puro prazer e da pura percepção. Uma criança é a incorporação física e humana do divino. Se a nossa percepção é o único antídoto para a nossa própria ignorância e, portanto, para a nossa própria tristeza, como poderemos fazer com que ela seja prazerosa e não dolorosa? Obviamente, a percepção em si mesma é imensamente prazerosa, é pura alegria e bem-aventurança. Essa é a razão porque o homem, mais cedo ou mais tarde, procura por ela. A questão é, o que ele procura antes disso? Em muitos casos, ele procura a satisfação dos sentidos, que poderá a longo prazo resultar em vício e miséria. A busca do prazer pode terminar em dor. O prazer é um incentivo da natureza para a criação de uma nova vida, prazer sexual no caso. Similarmente, cada ocorrência de uma percepção ampliada, seja do pensamento, palavra ou feito em qualquer forma de atividade física, mental ou intelectual, esse surto de percepção nos dá prazer. É esse prazer que os escritores, os alpinistas e empreendedores de qualquer espécie buscam ao escreverem um novo livro, ao escalarem outra montanha, ao atingirem outra meta. O que foi conquistado é um subproduto. A ampliação da percepção é a fonte de renovação do prazer para a pessoa. O rico contentamento interior que tal percepção proporciona é o resultado mais significativo para a pessoa. Desse modo, obviamente, o prazer é de enorme importância em nossas vidas, desde o berço até a sepultura, e seria tolice negar sua importância. O que nos torna únicos são nossas fontes e meios de buscar e obter o prazer. O prazer enriquece a vida, ele nos renova e refresca. Ele nos mostra o que vale a pena viver
e renova a nossa vontade de viver e sermos bem-sucedidos. A fonte de todo prazer, a fonte do prazer puro e infindável é a percepção total. Ironicamente, nosso imediatismo nos impede de perceber o que é eterno. Em nossa busca pelo que é finito, nos viramos as costas ao infinito. Em nossa busca pelo parcial, perdemos a visão da totalidade e, agarrando-nos ao que é imediato, o que é permanente nos escapa. De fato, vivemos em um nível muito abaixo do nosso verdadeiro potencial. Pelo buscar e obter coisas que são outras, que não o prazer puro e infindável. Tal prazer só pode ser obtido com a percepção total da eternidade, além do tempo, do pensamento, do corpo e da mente. Esse estado de percepção total é imensamente prazeroso, mas não causa nenhum apego. Com ele, finalmente, transcendemos a dualidade causa-efeito. Um homem pobre que nada mais possui além de um par de sapatos, apega-se a ele por medo de perdê-lo. Além de um par de sapatos, ele se apega a este medo. E se tivermos bilhões de pares de sapatos, nem mesmo notaremos a falta de algum par. O mesmo acontece com a percepção e o prazer. Quando somos donos de tudo que existe, qual seria o sentido do apego? O apego é fruto do medo de perder, e ele surge a partir de um sentimento de limitação. O apego acompanha o prazer como um desejo de repetição, gerado pela memória e pelo medo de perdermos a fonte de prazer. Não é por isso que somos apegados aos nossos pais, cônjuges, crianças, empregos e assim por diante? Nós temos chamado isso de amor, mas isso é apenas apego, o qual é fruto do prazer e é sempre acompanhado do medo. O amor não conhece o medo. Temos confundido o apego com o amor. Temos confundido gratificação com prazer. Nós temos aberto nossos corações para o que é banal, ao mesmo tempo em que excluímos o tesouro inexaurível da percepção e amor infinitos que existe em nosso interior. Nossos corpos, mentes e intelectos nos enganam. Frequentemente enganamos a nós mesmos. Nós não nos viramos em direção do poder do amor e nem abrimos nossos corações a ele. Temos sido coitados de nós mesmos, tragados pelo amor ao poder. As superficialidades têm comandado nossas vidas. Prazeres triviais, transitórios, podem estar comandando nossas vidas. Procuremos o prazer que possui a intensidade total. Procuremos a própria fonte do prazer infinito, eterno, celestial, permanente e inexaurível. O apego e o medo deverão ser deixados ao lado da estrada. Para percorrer a senda do prazer infinito, deveremos trilhar a senda da percepção total e assim desfrutarmos deste prazer celestial que nos conecta com o eterno.